Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Bressan falando. É, Vamos lá na nossa série de vídeos para o nosso canal e nossas redes sociais. E hoje, pessoal, eu estou com uma proposta nova, estou com uma proposta diferente, um pouco mais técnica na área que a gente gosta de atuar e tem uma certa experiência, que é fazendas, pastagens, manejo animal e tudo mais. E, e vim apresentar para vocês hoje uma nova proposta. É, Conversando com um grande amigo meu, o consultor, o Amarildo Franceschini, onde ele tem a Suporte Agro. E eu já conheço e acompanho o Amarildo fazem 4, 5 anos, e desde quando ele estava formando o doutorado. E a gente conversa, a gente tem troca informações e tudo mais. E eu quis apresentar um dos clientes que ele atende, uma das propostas das fazendas que ele dá suporte, que ele é assessor. E gostaria de apresentar para vocês, porque eu conheço um pouco da história de como a fazenda se comporta, como a fazenda vem trabalhando. Acho que há mais de 10 anos eles têm essa parceria. E eu julgo de sucesso, eu julgo que é diferente, eu julgo que é numa região interessante do Brasil e do clima, composição climatológica e tudo, de solo. Então eu gostaria de apresentar aqui no canal. Eu vou postar alguns vídeos, eu ainda não sei se 10, 20, eu quero dividir em vídeos de 10 minutos, então eu acredito que isso é um conteúdo rápido, conteúdo com bastante teoria e prática em relação à fazenda e que vai acrescentar muito na vida de vocês, no manejo, porque o que eu acredito é que ninguém é dono da razão, ninguém é dono da grande teoria ou do grande modelo de negócios. Então, a nossa vida a gente aprende por exemplos. Então, você vê um exemplo de uma propriedade, você vê um exemplo de outra propriedade e vai pegando. Isso aqui eu consigo utilizar na minha propriedade, vai dar muito certo, isso aqui eu já não consigo por causa de ambos fatores, te dá uma ideia, porque você tem opinião A, você tem opinião B, você faz uma terceira opinião, em que você formula, que você vê seu panorama, o que você está fazendo e podendo fazer. Então eu gosto de apresentar esses cases desde a universidade. Eu acho que essa formação de opinião, essa formação de teorias e regras é muito rica, é muito duradoura. Então assim, e com essa ideia de apresentar uma fazenda, apresentar uma propriedade, o que ela tem feito há 10 anos e o que tem ocorrido de sucesso, eu acredito que vai contribuir para vocês nessa formação de opinião, nessa formação de um exemplo, né? Um exemplo que deu certo e está dando certo até hoje, porque a fazenda está lá, está produtiva, está lucrativa, está rentável, então assim, é muito bom. Eu acredito que com o exemplo eu consigo contribuir muito para vocês, produtores rurais, agrônomos, zootecnistas, técnicos agrícolas, todo mundo que é apaixonado e quer ver sua fazenda, sua propriedade rural ou do seu cliente crescer, crescer muito. Então, nesse vídeo eu quero mais ou menos apresentar para vocês, dar um briefing da fazenda, né, o que ela faz, o que ela realiza, para depois nos próximos eu entrar nos assuntos mais profundos, mais aprofundados, realmente na técnica, de como ele está realizando, se compensa ou não para ele, né, com números reais, com situação real. Então, lá é uma fazenda, ela está numa região de solo arenoso. Eu não me lembro da análise de solo, mas não é um solo de lavoura, de agricultura, então é um solo bem pobre por origem. É uma fazenda que está numa região que tem um regime de chuva bom na época da chuva, só que essa região ela é acentuada por um veranico muito, muito severo. Entre janeiro, fevereiro, esses meses aí, a ocorrência de um veranico de 20, teve anos que eu estava acompanhando de 27 dias sem chuva. Então, para a lavoura, para uma soja de verão, para um milho, é muito ruim. Então, por ser uma fazenda de pecuária e vendo
essas integrações da agropecuária, toda essa tecnologia que agora está cada vez mais forte, eles não conseguiriam fazer essa integração por conta desse clima. Então, se você fizesse, por exemplo, uma soja verão, provavelmente o insucesso seria um pouco evidente. Por quê? Porque essa falta de chuva poderia complicar. Aí vocês podem estar perguntando, Fernando, mas tem fazendas com solos arenosos, com cobertura, com ciclo, com uma rotatividade pecuária, pastagem, e consequentemente essa pastagem virando soja depois, você consegue ter uma soja produtiva. Sim, você consegue. Só que aí entra a segunda questão. O proprietário, a família, não é produtora, não é agricultora, não tem um perfil de agricultura, não tem equipamentos necessários para a agricultura e também não querem investir. Eles são pecuaristas há 50, 60 anos e querem continuar sendo pecuaristas, não querem investir 2, 3, 4, 5 milhões de reais em maquinários, equipamentos, para se tornarem produtores, agricultores. Então, como existem muitos na região, acho que no Brasil inteiro, ok, a integração na agropecuária é muito forte, a integração na agropecuária, acho que eu sou fã, eu indico para todo mundo, eu acho que é o futuro do Brasil e de países que possam fazer essa tecnologia. Só que nem todo mundo quer ser agricultor, nem todo agricultor quer ser pecuarista. Aí você pode fazer um segundo questionamento. Fernando, mas você pode ter parceiros, você pode ter pessoas que realizam, que fazem todo esse plantio dessa soja, esse manejo dessa lavoura em parceria. Sim, podem. Só que, mais uma vez, é uma região que, por conta do clima, é muito difícil você arrumar parceiros e bons parceiros. Então, assim, por conta desse manejo um pouco mais de perto, por conta desse manejo um pouco mais cuidadoso que você deve ter na formação do seu pasto, depois no plantio direto da sua soja com palhada. Então, assim, é muito difícil você arrumar um perfil de parceiro interessante. E o proprietário decidiu não fazer agricultura, pensando como agricultor. Então, a solução que há mais de 10 anos eles utilizam é o milho para confecção de silagem e para uma formação de inverno. Isso eu vou explicar detalhadamente, mas eles fazem especificamente milho safra e milho safrinha. Eles fazem 2 safras de milho e peculiarmente um modelo muito interessante que dá resultado, fornece comida, os animais são cada vez mais, têm o seu desempenho mostrado devido à alimentação. Então lá a fazenda de cria, recria e engorda, em que eles fazem o ciclo completo. Eles reformam basicamente 20 a 25% da fazenda por ano. Então, esse benefício de a cada 5, 6 anos a propriedade está toda reformada, então você tem pasto novo sempre, você tem possibilidade, igual eles, de milho, né, no verão e na segunda safra. Então, assim, eles têm sempre um banco de proteína, de fibras, né, uma base de alimentação para os animais, que é a fonte de fibra, que é a pastagem ou a silagem de milho, muito, muito boas, muito fartas, muito interessantes, podendo sim você investir nos animais, em genética, para que eles possam se expressar e dar melhor lucratividade. Então, basicamente é isso. Então, é uma fazenda de cria, recria e engorda, em que ela reforma todo ano 20 a 25% das suas pastagens com milho, safra e safrinha, num modelo muito interessante que eu vou apresentar para vocês no decorrer de outros vídeos. Então, se você tem interesse, se você tem alguma pergunta já nesse primeiro vídeo, faça nos comentários e às vezes me marque, reposte isso, chame alguns amigos que eu vou estar apresentando isso toda semana ou 2 vezes por semana, sempre um vídeo novo com conteúdo muito bom sobre isso. Beleza? Um abraço do Fernando, até mais.